Beleza, pessoal? Voltamos aqui. Vamos então para nossa aula. O conceito e definição de revelação. Então você pode observar aí Apocalipse. Depois vocês vão ter aí em PDF esse mesmo slide, aonde vocês vão poder ler, buscar compreender, porque todos esses slides que nós postarmos no grupo, todos os PDFs, no caso, vocês terão que reter bem essas informações para depois vocês fazerem uma provinha que aí nos mostrará se vocês conseguiram, no caso, captar o conceito. Então vamos bem rápido, porque aqui a gente vai falar bem rápido por causa do espaço. Então a palavra revelação, ela vem do grego apocalipsis, que dá a ideia de desvendar, revelar, tirar o véu. Revelação é todo aquele elemento que outrora estava oculto, escondido, mas agora é desvendado. Então esse é o conceito de revelação. Haja vista que o apóstolo João, ele teve uma revelação, aquilo que estava oculto. O apóstolo João, no livro do Apocalipse, que quer dizer revelação, ele teve uma revelação, na verdade foram várias, que ali está mostrando coisas que estavam para acontecer, coisas que aconteceu no futuro ou no passado, coisas que iam acontecer no presente e no futuro. O apóstolo João teve a graça de ver situações ou acontecimentos, adventos que iriam se dar no futuro, certo? Então, esse é o conceito de revelação. Então, você pode observar aí, que eu anotei, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, no caso o Espírito de Deus, cita muitas vezes em determinadas cartas sobre o ministério revelado. Aí você vai ver sobre as cartas. Em Efésios, Paulo vai falar sobre a eleição em Cristo. Então, para o Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, ninguém tinha conhecimento acerca desta revelação, que haveria um povo que iria ser eleito em Cristo. E isso está revelado, e Paulo fala sobre isso, na carta aos Efésios. Então você vai observar no capítulo 1, versículo 4 aos Efésios, o que fora revelado, o que fora mostrado, que estava oculto, e passou a ser revelado, que é a eleição em Cristo. Depois você vai ver que eu anotei no capítulo 2, no ponto 2, os predestinados em Cristo. Isso aí traz uma conotação soteriológica, né? Que é uma aula que posteriormente vocês vão ver. Então isso está em Efésios 1 e 5. E a adoção isso isso são as revelações. Então, eram mistérios, eram coisas ocultas que fora revelado, desvendado, né? Algo que estava oculto e passou a ser revelado, né? Então esse é um conceito, primeiro conceito de revelação. Então você vai ver aí também alguns conceitos, né, no livro de Colossenses, eu anotei para você. E aí eu deixei destacado, quero deixar muito bem destacado o termo inspirado. Não foi pela vontade de Paulo, mas sim da vontade de Deus. Isso a gente trabalhou no conceito de inspiração na aula passada, tá certo? Então eu fiz questão aí sobre a revelação da divindade de Cristo. Então foi uma revelação, né? Acredito que naquela época até Paulo teve essa revelação. Paulo, ele era o perseguidor das igrejas, né? Mas quando ele vai combater alguns hereges na carta aos Colossenses, ele começa a destacar a divindade de Cristo, algo que fora revelado, né? E aí assim segue. Depois que vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão entender direitinho. E aí eu coloquei os conceitos de revelação, tá? Exemplos de revelação, nós temos revelação ativa, né? E o que seria essa revelação ativa? Revelação direta de Deus. Deus, de maneira sobrenatural, se revela ao homem diretamente, por exemplo, como se revelou a Abraão, Moisés, teofanias. O que é teofanias?
eu expliquei na aula passada, que é as manifestações, as personificações de Deus ou de um ser, né? Às vezes como homem, às vezes como anjo, né? Até falei sobre Cristo no Antigo Testamento sendo revelado ou se revelando diretamente, né? E você pode observar Deus se revelando diretamente a Abraão e a Moisés. Eu citei 2 exemplos, tá bom? E o que seria a revelação passiva? O que diferencia da revelação ativa? Então, na passiva, eu coloquei, Deus não se revela diretamente, como ocorreu com alguns profetas do Antigo Testamento. Mas o que é conhecido, revelado, é o seu conhecimento, ou seja, o conhecimento de Deus. Então, você vai parar, vai observar e ver a grandeza de Deus, todo o conhecimento de Deus manifestada, certo? Isso é um passo para que você possa ter esse entendimento na revelação geral, que a revelação geral ela é uma vertente da teologia natural. O que seria essa teologia natural? A teologia natural é a teologia que vai trabalhar no conceito da natureza, ou de tudo que está atrelado à natureza, certo? Céu, animais, plantas, flores, certo? Então, por meio da revelação geral, você tem um conhecimento da sabedoria de Deus, né? Então, Deus se revela no conhecimento geral por meio do que? Por meio do seu poder, por meio da sua criação. Então, essa é uma das revelações que mais nos caracteriza, ou que mais chama-nos a atenção de que Deus, ele se revela, né? Ele existe pelo meio do que? Um exemplo, como eu provo que Deus existe? Então é simples. Quem criou o mar? Quem criou os peixes? Quem criou o universo? Quem criou os planetas? Então você pode observar que pela revelação geral você vai saber quem foi que criou tudo isso. É um conceito muito simples de se entender, mas isso é uma boa resposta para muito ateu que existe por aí. Então eu coloquei as inerências, né, que faz parte da revelação geral. Então eu coloquei revelação externa. Deus revela seu conhecimento, seu poder, sua sabedoria, grandeza pela criação. Então toda a criação, tudo que foi criado, tudo que está visível, ela é possível observar por meio do quê? Por meio da revelação externa. Ou seja, pelo poder de Deus, né? Nós podemos observar a sua grandeza, a sua sabedoria por causa da revelação geral, né? Então a gente olha para o céu, como havia dito antes, para os animais, para as belezas, e fala, nossa, como Deus é grande. Então esse é um conceito de revelação. A revelação geral e, portanto, a revelação externa nos mostra, né, a criação de Deus, o seu poder, a sua sabedoria, né, a sua grandiosidade. E aí eu deixei uns versículos. E o que seria a revelação interna? A revelação interna é aquilo que nós falamos também. Em linhas gerais, é o juiz inato do homem, ou seja, a consciência. Todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado, lá no fundo. Então, isso é uma das formas de conhecermos a Deus. Deus é um ser moral, lembra que nós falamos? E por ele ser moral, nós sabemos que ele é bom, que ele é boníssimo. E tudo que nós fazemos que é bom, que é correto, Deus aprova. Agora, tudo que é ruim, Deus condena. E nós temos um elemento que Deus colocou em nós para nos mostrar a sua revelação. A consciência, que é o juiz no interior do homem. Então, esse, portanto, é o conceito de revelação interna. E aí eu coloquei sobre a revelação especial, né, que seria o Cristo, né, o verbo vivo de Deus. O que seria? Os judeus chamam isso de a Torá de Deus manifestada, encarnada
na pessoa de Cristo. Então, como Deus falou, de que forma Deus se revelou, a sua palavra, né, encarnada na terra, foi o próprio Cristo, né? Então Cristo era de fato a palavra de Deus encarnada. Então é o Logos de Deus, é o verbo vivo de Deus, tá certo? Para vocês terem uma noção. Eu estou correndo porque o tempo é muito escasso, não dá pra gente entrar muito em detalhes, mas vocês vão estudar e vão melhorar, de modo que vocês possam ter mais conhecimento. Isso é para que vocês possam seguir o caminho. Lembra que o objetivo dessas aulas não é esgotar o assunto, mas sim fazer com que você entenda, fazer com que vocês tenham conhecimento prévio para que busquem mais conhecimento. Eu coloquei aqui o rema de Deus, que no caso é a revelação da palavra de Deus registrada. É diferente do Logos. O Logos é a palavra de Deus encarnada, viva. O rema de Deus é o conceito da palavra registrada e de todos os seus desdobramentos ao longo da palavra de Deus e dos seus registros, certo? Então, para que vocês possam ver, eu coloquei aqui, portanto, o Logos constitui o verbo, a palavra de Deus, revelando o Pai, né, de manifestado, encarnado, né? E nós colocamos aqui também o rema, que é a palavra escrita, registrada. Então, para alguns teólogos não tem muita valia, né? Mas para outros teólogos esse conceito ele tem diferença, tá? Logos e rema é diferente. Distinções importantes. Eu coloquei aqui quais seriam essas distinções importantes que você precisa entender. Inspiração. A inspiração se relaciona com aquele que recebe e registra a verdade de Deus, que nós falamos que foram os profetas, os apóstolos, que você vai ver na próxima aula, e os demais homens que foram inspirados por Deus. Qual é o conceito de revelação? Diz respeito à exposição da verdade, uma vez que as escrituras foram inspiradas e reveladas. O indivíduo expõe essas verdades, ou seja, ele expõe as escrituras. Perdão aí, gente. Estou aqui em casa e aí por causa do barulho fica o cachorro late, mas vocês não liguem não. Então, recapitulando. Então já falamos dessa questão de revelação, né? Aquilo que estava oculto e agora ela é manifestada, ela sai do véu, ela se mostra. Tá? Então diz respeito à exposição da verdade, uma vez que a escritura foi inspirada e revelada. O indivíduo expõe essas verdades, ou seja, ele expõe as escrituras. Observação: a inspiração e a revelação estão interrelacionadas. Uma vez que ela é inspirada por Deus, ela é revelada. Os profetas vão falar aquilo que foi inspirado. Então se dá, portanto, numa revelação. E qual seria o conceito de iluminação? Que é o que eu acho que é muito importante para que a gente possa entender, que é confundido muitas vezes. Às vezes o camarada fala: recebi uma revelação da palavra de Deus. Vem cá. Uma vez que a palavra de Deus já foi revelada, nós precisamos agora buscar a compreensão dessa revelação já registrada para aplicarmos na mensagem. Então o que precisamos entender é: a Bíblia de Deus registrada e portanto revelada, ela foi escrita. E no momento que você ora, que busque a Deus, você precisa orar a Deus para que essa palavra já revelada, você tenha a compreensão, a iluminação para aplicar, para pregar naquele momento que vai servir naquela hora. A gente usa um termo hermenêutico chamado contextualizar. É tentar entender para quem foi, qual motivo, e aplicar ao nosso contemporâneo, ou seja, ao hoje.
Então esse é um conceito de iluminação que às vezes é confundido por revelação. Então eu não estou dizendo que Deus não pode revelar algo para você, meu irmão e minha irmã. Deus pode revelar algo para você, mas você precisa entender que a revelação da palavra de Deus é o que já está registrado, já está revelado. Então você precisa buscar uma iluminação da palavra de Deus. Agora, se Deus quiser te mostrar o que te der tomar, né, em profecias, né? Deus quer usar você para profetizar algo da parte dele, né? Que Deus não está limitado somente na palavra registrada. Deus, se quiser, pelos dons do Espírito, te revelar algo, amém. Mas no que diz respeito às escrituras, ao que já está registrado, você precisa buscar então a iluminação, ou seja, a devida compreensão da revelação da palavra de Deus. Tá certo, meus irmãos? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Não é só isso. Então, fiquemos aí com esses estudos rapidinho. Passei por aqui para fazer uma recapitulação. Vou até engasgar, né? Mas vamos mudar para recapitular um pouco do que ficou para trás na aula anterior, tá certo? Então fiquemos aí com essas aulas, se dediquem e boa sorte a todos, tá certo? Bons estudos.